time, sejam muito bem-vindos a mais um Raio-X do Aprovado. Estou aqui hoje com a Sara e com a Larissa. Tudo bem, meninas? Boa noite. Tudo bem, Monique? Boa noite. Que ótimo estar aqui com vocês. Larissa, antes de começar, preciso saber se você está elegível a participar deste quadro aqui com a gente. Você confirma que você é aluna do método PhD nos Estados Unidos e que você recebeu pelo menos um aceite na Universidade Americana? Confirmo, meu aceite já confirma isso por si só. Olha que maravilhoso! Larissa, vamos começar do final aqui. Quero saber qual que é a sua área e onde você foi aceita. A minha área é Sociologia. Eu fui aceita para o PhD em Sociologia com bolsa 100%, confirmado, já assinado, na University of New Mexico. E também fui aceita para um PhD, um programa de PhD em Science and Technology Studies, no Rensselaer Polytechnic Institute. Nossa, esse instituto é super famoso. É aquele lá perto de Nova York, não é? Esse mesmo, no estado de Nova York. Ele fica mais perto de Boston, eu descobri, do que de Manhattan, mas é no estado de Nova York, é super famoso. E estamos aí, no jogo. E você estava contando pra gente da Flórida também, que tá rolando umas coisinhas aí, sim, quem sabe. Tá rolando um burburinho, uma conversa. Eu acabei, assim, de receber o e-mail, eu até falei com a Monique, não tem 5 minutos que eu vi, não tem 19 minutos que a coordenadora do departamento mandou um e-mail para mim, me convidando para participar de um open house, né, para os prospective graduate students, o que já é um bom sinal, já que acompanhando, né, a gente é masoquista, a gente fica acompanhando naqueles fóruns onde é que tá vindo os aceites, a cara da Monique, sim, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas a gente faz porque a gente gosta de sofrer. E assim, a Flórida foi uma das universidades que ainda não tinha dado nenhum sinal de vida, então tinha muita gente perguntando, né? E aí eu falei, nossa, que legal, eu recebi, assim, apliquei sem pretensão nenhuma e recebi um retorno positivo, diga-se de passagem, e quer dizer que eu ainda estou no jogo. Legal. Você já está decidida ou você vai esperar sair tudo aí? Não, eu vou esperar sair pelo menos, porque eu apliquei para 7 universidades, eu gostaria de esperar pelo menos a University of Georgia, PhD em Sociologia também, e a Boston University, porque nessas duas, dentro do Novo México, que eu já tenho o aceite, já está no meu bolso, vamos dizer assim, essas duas universidades são as universidades com que eu tive o melhor fit com o professor, além do RPI, né? Mas o RPI, eu falo, ele tá e não tá na minha carteira, porque o RPI não é um programa de sociologia, é o único programa que não é da área de sociologia especificamente. O que é RPI? Explica aqui, Lari. É o Rensselaer Polytechnic Institute. Essa instituição que você mencionou agora há pouco. Isso. Ele tá e não tá na minha carteira, porque ele é o único programa que não é de sociologia. Então, assim, eu olho para ele com um cuidado mais especial. Depois, se vocês quiserem, eu posso conversar um pouco sobre isso. Ok, muito bom. Então, a Lari tem ainda estrada para rolar, né? A gente está adiantando aqui, porque ela já tem um aceite com bolsa 100%. E, modesta à parte, eu e a Monique, assim, a gente está com muitos mentorados aprovados, então, assim, a gente não pode esperar sair resposta de todas as universidades, porque senão as entrevistas vão acumular. Então, a gente, assim, vai aprovando, a gente vai agendando, né? Tá aí. Depois, a gente descobre no final, aí a galera vai lá sondar a Lari para descobrir onde que ela passou dessas que faltavam e aonde ela decidiu ir no final das contas. Para qual eu vou bater o martelo, né? Vai ficar a pergunta assim que nem eu tô sabendo responder. Quem sabe a gente entreviste ela nos Estados Unidos, Mo? Daí olha só. Né? Vai depender de onde ela aceitar, né? Vai ser no Novo México? Vai ser no Geórgia? Em Boston? Veremos nos próximos capítulos. Vai depender, Larissa, mas olha só, isso aí já é uma grande conquista. Aí você já está com o seu PhD nos Estados Unidos garantido, você só está nesse processo aí de escolher. Você já passou em 2 universidades excelentes, incríveis, né? Seja o Instituto lá Politécnico, que eu não posso falar o nome porque eu vou pronunciar errado, ou seja a Universidade do Novo México, a Flórida. Essas universidades já é incrível, né? Já é uma conquista incrível. Eu queria que você contasse para a gente, com as suas palavras, o que isso representa para você passar nos Estados Unidos, no lugar que você passou,
como é que foi todo esse processo para você do ponto de vista emocional? Como é que está sendo receber esses aceites do ponto de vista emocional, do ponto de vista pessoal, de chegar, de estar com o seu aceite no seu bolso? Nossa, assim, começou pela pergunta mais difícil, porque esses dias, vulgo hoje, né? Eu estava até olhando na mentoria e aí eu comecei a entender que a mentoria ela é importante porque assim a gente está convivendo com pessoas que estão vivendo esse mesmo momento para a gente. E de vez em quando, assim, eu tenho que assumir, é uma jornada ligeiramente solitária, porque a gente não sai dividindo, oi, tudo bem? Bom dia, encontra a pessoa na rua, me vê 2 pães, e você sabia que eu estou aplicando para os Estados Unidos? A gente normalmente não comenta essas coisas, as pessoas raramente vão entender, mas eu vi um mentorado que estava muito preocupado porque não estava chegando nenhum aceite, e assim, essa é uma sensação geral, depois que a gente aplica, parece que aí que a ansiedade vem. Enquanto a gente está se preparando, durante o processo, a gente está com a cabeça muito cheia, muitas coisas que a gente tem que pensar, assim, que são muitas que vão se diluindo no decorrer do tempo, né, do processo de aplicação, de preparação do nosso pacote de documentos, mas depois que tudo a gente aplica e manda tudo, aí chega a dar uma sensação estranha, de que, nossa, agora eu vou chegar na minha casa e eu só vou deitar no sofá e vou assistir novela com o meu cachorro. Ou então, agora eu não tenho uma prova do TOEFL para estudar, não tenho um artigo para ler, não tenho um e-mail para responder, e aí vai batendo aquela ansiedade. E agora? E se não vier? Mas, assim, desde o início, eu lembro que eu comentei com a minha mãe, e eu falei assim, eu confio no processo, eu confio na mentoria, eu confio no método, e se eu não confiasse, eu não estava investindo meu dinheiro, que assim foi um custo para eu conseguir levantar não só o dinheiro para aplicar para o PhD, mas também para entrar na mentoria, porque assim, eu falei, eu confio, eu tenho que confiar, até porque, né, eu como muitas pessoas, assim, não tá com, nossa, quantos dinheiros estão sobrando, vamos rasgar um pouquinho aqui e jogar pela janela, ou então do tipo, nossa, meu dinheiro está sobrando, se não der para eu aplicar, se eu não for aceita esse ano, eu vou aplicar de novo ano que vem. Não era o meu caso. Então, assim, quando eu tomei a decisão de entrar no método primeiro, eu falei assim, cara, eu já tô com um pé nos Estados Unidos, porque eu vou fazer alguma coisa para garantir que eu não vá ter que gastar de novo para aplicar de novo, porque eu não tenho de onde tirar para aplicar de novo. Então, assim, é um misto de emoções, é uma montanha russa, mas depois que o primeiro aceite vem, é como se a gente tivesse tirado 3 pianos das nossas costas. Eu acho que esse é o sentimento que ilustra muito bem, assim, saem 3 pianos das nossas costas, e agora a gente tem outros problemas e problemas que gostamos de ter. Foi o que eu falei pro professor do Novo México, que ele inclusive é o coordenador do departamento, numa reunião, que ele falou assim, nossa, assim, você tem muitas universidades boas, excelentes na sua carteira de aplicações, vamos dizer assim, ele colocou em outras palavras, e eu falei assim, olha, no Brasil a gente costuma dizer, né, esses são os tipos de problemas que a gente gosta de ter. E ele, assim, ele riu, ele adorou a expressão. Eu falei, gente, eu podia estar queimando meu filme ali, mas eu tinha que soltar essa. Assim, essa é a loucura. Que incrível, Larissa, assim, chegar realmente é o ápice, é tudo. Larissa, você falando inglês aí, que estava falando com o professor, né, contando até piada já, no nível de contar como é que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Como é que foi essa questão do inglês para você durante o processo de aplicação? Nossa, o inglês foi uma verdadeira incógnita, porque, assim, eu não posso dizer que o meu inglês é ruim, mas eu não sou fluente por razões óbvias. Eu não moro lá, eu tenho um inglês legal, um nível de inglês que eu compreendo bem, eu me desenrolo muito bem. Eu fiz cursos de inglês, a minha mãe sempre se esforçou muito para pagar vários cursos de idiomas para mim, e o inglês eu acho que foi o idioma que eu sempre me dediquei muito e sempre procurei estar em contato. Porque eu sempre tive o sonho de sair do país.
ir para os Estados Unidos, não, esse pecado não é totalmente meu. Esse pecado, na verdade, eu tenho que atribuir para a Sara, né? Depois a gente conversa sobre isso. É culpa da Sara que eu estou correndo atrás de um PhD nos Estados Unidos. Eu lembro de algo parecido, porque quando eu abri contar para o pessoal, eu abri essa câmera, eu olhei a Lara e falei, mas eu te conheço, da onde? Né? Eu fiz entrevista com você ano passado, que mês que foi? Foi mais ou menos foi no final de maio, foi logo antes da minha defesa do mestrado. Final de maio, e a gente bateu um papo bom, você ficou na minha memória. Foi, que eu falei, tem que ser com a Sara. Monique, eu te adoro, eu te amo. Assim. Coisa, né? Tinha alguma coisa que você falou. Que era? Mas foi antes de você entrar na mentoria ou daquelas de entrar na mentoria? Antes, não, foi calma. O bate-papo com a Sara foi depois que eu entrei no mentoria. Não, a conexão comigo, né? Foi antes, muito antes, em 2020. Eu já era BFF da Sara antes mesmo da Sara descobrir isso, assim, nesse nível. Aí, quando, assim, me contataram, o pessoal do esporte me contatou, abrindo parênteses, eu volto para a história do inglês. Aí eu falei, não, tem que ser com a Sara, porque, assim, a primeira vez que eu tive contato com a ideia de fazer um PhD nos Estados Unidos foi vendo aquele vídeo da Sara com um pedaço de papel explicando, né, que nem aquele povo fala, quando tudo era mato. Aí eu tava lá, né, assistindo o vídeo. Aqui é o vídeo da minha letra, né? Foi, assim, eu tô com um papel assim, escrevendo, e eu falo, pessoal, não liga, porque esse vídeo, esse mesmo. Vamos pedir para pôr esse link aqui na descrição. Não, tem que pôr na edição agora. Pode colocar na edição, eu posso até dizer, é o terceiro vídeo do canal, em ordem cronológica, eu vi isso aqui, eu falei, gente, em ordem de postagem, eu falei, gente, excelente, eu falei, tem que ser Sara, porque... Eu tava num apartamento que não tinha nem móveis, daí dava eco nos vídeos que eu fazia. Foi ótimo. E assim, a gente estava falando do inglês, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre quis estudar fora e sempre me preocupei com o inglês. Mas se a gente fala assim, e aí, como é que foi no TOEFL? Aí, assim, é aquele momento que a gente fala, então... A parte que eu me sentia mais segura, por exemplo, que era o reading, porque graças ao meu orientador, muito obrigada, Tiago, meu agradecimento público aqui agora ao meu orientador, eu sempre li artigos em inglês, então sempre fui muito habituada a ler livros e artigos em inglês. Mas quando chegou na prova do TOEFL, qual foi a sessão que eu tirei a menor nota no reading? Aí a parte que eu mais tinha medo, assim, me descabelava, me frustrava, eu literalmente eu chorei estudando. Eu fui aquela definição de se você não chorou estudando, você estava estudando errado, então estava estudando muito certo, porque eu chorei estudando pro speaking, que eu falei, gente, não vai dar. 1 minuto e meio, cronômetro na tela, eu falei, isso é impossível. Foi a sessão que eu fui melhor, eu tirei 25. Caramba. E aí eu descobri que o meu inglês é uma verdadeira incógnita, então vai do dia do humor. A do reading, eu tenho uma explicação muito boa, porque eu fui tão mal, porque eu cometi o erro de me preparar para o modelo de prova mais curto, que é era 48 ou é 68? 48 minutos, que são dois tamanhos de prova, né? E eu me preparava mais para o modelo mais curto, que é o mais comum. E o que caiu para mim no dia? O modelo mais longo, que é o de 70 minutos. E isso me atrapalhou muito por causa do TDAH. Meu cérebro se cansa e eu não consigo ficar numa mesma atividade por muito tempo. E eu nunca tinha feito a prova do TOEFL. Eu quero ressaltar assim, eu nunca... você nunca nem fez, nem quando concluiu o curso de inglês, né? Que é bem comum a gente concluir o curso de inglês e fazer a prova do TOEFL. Eu nunca nem fiz, eu não sabia nem assim, onde é que eu vou fazer essa prova? Não tinha nem noção. Nem uma prova assim de proficiência. Nem aquelas da universidade, que assim, a universidade... realiza, não tinha feito. Então, assim, aconteceu alguma coisa nesse momento que me garantiu uma nota boa. Uma nota bacana. Quanto tempo você preparou, Larissa? Eu segui o cronograma de 3 meses. Agora, se eu estudei 3 meses líquido, não. Porque na época, sim, eu entrei na turma de março, e eu falei assim, não, vou seguir o cronograma de 3 meses em tese, eu entrei em março e faço a prova em junho. Fui fazer a prova em julho porque eu entrei de férias. Eu sou professora e eu estava trabalhando 40 horas e eu estava terminando de escrever a minha dissertação e eu estava pesquisando o programa e eu
estava bebendo água, dormindo 6 horas por dia e respirando. Então, assim, tudo isso... Eu lembro quando eu te entrevistei, você não tinha feito o TOEFL ainda. Não tinha. E aí você me falou, se dedica pro TOEFL. Eu estava começando a me preocupar com o GRE, e no fim eu não fiz o GRE. Eu falei, assim, quando a Sara falou, se preocupa com o TOEFL, o restante a gente gerencia. Eu acho que você estava procrastinando, eu te dei uma pegada, né? Tá, eu precisava ouvir aquilo. Eu precisava ouvir aquilo ali. E qual foi a sua nota no final das contas, Larissa? No fim das contas, eu tirei 94. E minha nota-alvo era 100. Não deu, porque eu tinha um único programa que pedia nota 100. 102, para ser mais exato. Um único programa. E aí eu pensei, eu repito a prova ou não? E aí eu falei assim, por um único programa, $215 novamente? Acho que não. Então, eu tinha vários outros programas, então eu tomei uma decisão muito racional de falar, não vou repetir a prova do TOEFL. Eu tirei uma nota muito boa no speaking. E desses 7 programas que você aplicou, você conseguiu a isenção da taxa de aplicação para algum deles? Consegui em 2. Eu apliquei para Northeastern, em Sociologia, e para o RPI. E foi assim, do RPI foi bem em cima da hora. Os outros eu não tinha conseguido, eu mandei e-mail para os departamentos, tudo como estava lá descrito no método, mas não deu. E eu falei, não, tudo bem. Bom de preparar, entrar em contato com antecedência, foi que eu consegui me planejar financeiramente para pagar as taxas de aplicação, que variaram entre $30 e eu acho que a mais cara foi $100. Uma coisa assim. E aí, no RPI, assim, eu estava quase para enviar a minha aplicação, estava tudo pronto, me mandaram um e-mail para participar de um Q&A, Question and Answers, e disseram, e já tinham mandado vários e-mails, eu já tinha participado de outros eventos do departamento e da própria universidade, não do departamento, e falaram que quem participasse desse evento iria ter a isenção da mensalidade não, da taxa de aplicação. Aí foi assim, eu falei, vou participar, e foi um evento, assim, muito, muito legal, é um pouco daquilo que vários outros mentorados já tinham relatado, às vezes a gente faz uma pergunta um pouquinho mais elaborada e as pessoas ficam muito impressionadas, é um negócio impressionante, assim, eu achava que, não, isso é uma exclusividade de tal lugar, mas não, é bem comum. E foi 2 programas com isenção de mensalidade. Mas o restante eu pedi de presente de Natal. E falei, e aí, mãe, assim, sabe o que é? O Papai Noel prometeu o presente de Natal. Eu pedi para minha irmã, pro meu namorado. Amigo secreto, falei, que era amigo secreto. Amigo secreto, I want $, que nem a dona Herminha. I want $, fee waiver para mim, ó. A pessoa pegou o papelzinho da Larissa lá no Amigo Secreto e falou fee waiver. Não. Do que ela tá falando? Do que ela tá falando? Isso aí vende em colagem de 99. Não, fofo, me dá $, para pagar as taxas de inscrição. Mas deu tudo certo no final. Larissa, eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Depois que você estava na mentoria, você já recebeu seus SATs aí, passou no TOEFL, tudo bem, maravilhoso, nossa, excelente, foi para os Estados Unidos, partiu. Só que antes de entrar na mentoria, né, você disse que conhecia a Sara lá desde 2020. Qual que era o seu maior medo antes de entrar na mentoria? Aquela coisa que você falava assim, não, Estados Unidos não é para mim porque eu... Esse é um ponto bem interessante, porque assim, não é como se eu tivesse, vamos falar assim, um medo. Por causa da minha trajetória acadêmica aqui no Brasil, eu posso estar errada, né? Mas no meu departamento é muito mais comum a gente ter contato com autores europeus. Então, quando a gente fala em sociologia e fala, vamos estudar fora, meu primeiro pensamento era sempre Europa. Mas, graças ao vídeo da Sara, a minha mente se abriu para os Estados Unidos, porque, primeiro, que eu não conhecia. O que a gente sabe do ensino superior nos Estados Unidos ensino superior nos Estados Unidos é caro, é muito caro. E eu não sou de família rica que vai falar assim, não, vai lá e vai fazer um PhD nos Estados Unidos. Quem eu conhecia que tinha ido para os Estados Unidos, tinha ido com recursos próprios, e pessoas realmente ricas, tipo assim, rica na fila do pão. Não era eu que pegava o ônibus, assim, lotado e a fila do RU, do restaurante universitário. Então, para mim, era uma realidade, era uma coisa completamente fora da minha realidade. Mas o meu interesse de pesquisa, uma vez eu conversei com o meu orientador e eu falei, seria interessante eu ir para os Estados Unidos. E só para introduzir muito rapidamente, eu tenho muito interesse, eu mexo com ciência e tecnologia,
e entendimento público de ciência e tecnologia, e tenho interesse em estudar movimentos negacionistas, uma abordagem comparativa Brasil e Estados Unidos, porque os movimentos negacionistas aqui no Brasil são muito inspirados por movimentos nos Estados Unidos. Então fazia sentido academicamente eu ir para os Estados Unidos. Mas se eu tivesse falar assim, um medo, não é como se eu falasse assim, eu tinha um medo de não dar conta do inglês. Eu tinha um medo de... Eu nunca cheguei e falei assim, eu tenho medo de não dar conta. Cara, eu vou fazer dar conta. Eu sou o tipo de pessoa que leva as coisas até as últimas consequências, para bem e para mal. O medo do inglês. Gente, medo eu tenho de alma penada, medo eu tenho de barata no banheiro de madrugada. Em inglês a gente se vira. Eu sabia que fome eu não ia passar, porque o inglês eu já consegui me garantir. Agora eu tinha uma realidade, e a minha realidade era que a minha situação financeira me impedia disso. Era isso. E a minha situação financeira me impedia de ir com recursos próprios, e naquele momento em que eu conheci a Sara, naquele famoso vídeo da época que tudo era mato, com um papel e vários ecos, como ela disse, apesar de que eu nunca reparei isso, agora eu vou assistir o vídeo de novo com atenção, era que eu não tinha, por exemplo, naquela época, grana para aplicar, nem para pagar o TOEFL. Só que, mais ou menos em 2021, eu acho que foi em outubro, ou foi em novembro, vocês fizeram um evento que foi do cronograma do zero à aplicação. Eu não sei se vocês lembram. Foi uma live de 2 horas em que a Monique falou bem assim, a sua dificuldade vai ser a sua salvação. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, se a minha dificuldade é financeira, talvez ela vai ser a minha salvação, ela pode ser um grande motivador para eu ir. Então, assim, a partir daquele momento daquela live, eu me concentrei muito em conseguir levantar os recursos para isso. E aconteceu, assim, num intervalo mais ou menos de 1 mês, ou foi uns 15 dias, saiu um edital do meu estado para eu poder fazer um concurso de professor substituto, que é um concurso temporário. Eu falei, eu vou estudar com a minha vida nisso, porque a minha vida realmente depende disso. E eu estudava de 7 da manhã até as 9 da noite para poder passar. Eu quase não passei no concurso. É uma história engraçada. Depois eu posso contar. Mas eu passei, e passei numa colocação legal o suficiente para falar assim, não, eu vou ter emprego garantido, independente, se no pior cenário possível, eu vou ser chamada e vou trabalhar no ano de 2022 e no ano de 2023. E quando eu passei, depois de eu ligar para minha mãe, comemorar e tal, a primeira coisa que eu falei para a Amora, que estava deitada na minha cama, foi, Amora, a gente vai para os Estados Unidos. Não foi eu passei, a gente passou no concurso, agora a gente tem dinheiro, agora a gente está rica, porque na época eu não estava trabalhando. A gente vai para os Estados Unidos, Amora, a gente vai, e depois a gente vai entrar na mentoria. Porque, assim, eu tinha conseguido a oportunidade e eu sabia que aquela oportunidade para mim de mudar a minha realidade financeira não ia passar novamente para mim. Foi que nem o episódio que eu até comentei com a Monique no Instagram, que nem a questão do pedágio, né? A oportunidade passa e você vê ela indo embora. E eu agarrei com ela, me agarrei nela e falei bem assim, eu vou entrar na mentoria, porque eu não vou me dar ao luxo de falar assim, não, eu dou conta de fazer tudo sozinha, e eu acho louvável várias pessoas que fazem sozinha, que só consumindo materiais gratuitos na internet dão conta, mas eu não vou cair na besteira ou na ilusão de falar, eu dou conta de fazer tudo sozinha, e correr o risco de desperdiçar a única oportunidade que eu tenho que me apareceu, porque não vai passar outra nem pela minha janela. Dificilmente eu vou conseguir alcançar resultados parecidos ao que eu alcancei num concurso que nem eu alcancei em 2022, ou de entrar na mentoria num timing tão perfeito. E, assim, o mais engraçado foi que eu passei no concurso em janeiro, vocês abriram uma turma em janeiro, só que eu falei assim, ainda não dá, porque eu não vou ter como pagar pelo menos a primeira parcelinha da mentoria, né? Mas eu falei bem assim, eu falei para minha mãe, eu sei que elas vão abrir uma turma em março. Eu já estava um tempo, né? Eu falei, elas vão abrir uma turma em março, então eu vou entrar. E aí, a partir do momento em que eu entrei na mentoria, assim, e eu vi como é que a coisa toda funcionava, qualquer insegurança que eu pudesse ter naquele momento foi embora.
porque era literalmente assim, eu estava parada. Eu dei um salto de fé e a mentoria literalmente me segurou. E eu bato muito na tecla da mentoria porque ela foi determinante no meu processo de aprovação. Eu falo sem medo, e se alguém falar assim, eu não sei, será que é golpe? Uma vez eu estava até falando com um outro mentorado que eu tive, entrei em contato, e assim, a gente está trocando uma ideia. Eu falei, eu não vou te guiar, quem tem que te guiar é a mentoria, mas, como eu disse, às vezes é um processo um pouco solitário, pessoas não compartilham da mesma coisa, mas sempre que você quiser desabafar, trocar uma ideia, compartilhar alguma coisa, só me chamar. E aí ele falou assim, nossa, eu falei, cara, é o melhor investimento que você fez na sua vida. Eu posso falar isso com certeza, é o melhor investimento que você fez na sua vida. Então, assim, se eu tinha inseguranças, no momento em que eu tomei a decisão e consegui os recursos para isso e entrei na mentoria, essas inseguranças foram embora. Até com relação ao inglês. Eu falava, que nem eu falei, eu nunca fiz o TOEFL. Falei, poxa, mas na mentoria tem uma escola do TOEFL, então agora eu tenho que sentar meu popô na cadeira e estudar. Eu não sei nem para onde vai um GRE, que na época eu pensava em fazer, eu estava cogitando a hipótese de fazer. Tem uma escola do GRE, coisa que não existe preparatório para GRE aqui no Brasil. Como é que eu vou montar e-mail? Não sei, estou insegura. Lá tinha, então, assim, os medos e as inseguranças que poderiam surgir, ou que surgiam e eu nem sabia, foram indo embora. É incrível ouvir você falar assim, Larissa, porque isso que você falou de, né, o seu problema é a sua salvação, esse tipo de visão para encarar o mundo muda muito o jogo, né? Às vezes a gente vê nos nossos mentorados, né, Sara, os que a gente está aqui fazendo essas entrevistas de aceite, a gente vê nos nossos mentorados que nenhum deles que recebeu aceite, nenhum deles sentou a bunda na cadeira e falou assim, quer saber? Não tenho recurso financeiro, minha vida é difícil, meu pai e minha mãe nunca me pagou um curso de inglês, nunca me pagou uma escola particular, não tenho o que fazer. Nenhum deles tiveram essa atitude. Todos eles tiveram essa atitude de meu problema é esse, o que eu vou fazer para solucionar o problema? Todos, da mesma forma que você fez. Então, assim, a gente tem muito, muito, muito orgulho de cada um de vocês, porque todos vocês tiveram problemas, não existe, a gente já fez 1000 entrevistas aqui, todas as pessoas tinham algum tipo de problema. A vida tá fácil, vamos complicar um pouquinho. Sara, você tá muda. Sara tá muda. Nenhum era filho, assim, de multimilionário que vivia no iate e falou assim, quer saber, essa vida no Brasil tá muito maravilhosa, eu quero arrumar um problema para mim, eu vou arrumar um PhD nos Estados Unidos. Não. Aí é o que a gente fala, né? E a Sara, a gente fala muito. Gente, quem é rico, milionário, bilionário, não quer fazer PhD nos Estados Unidos. Não. Quem é que vai querer se sujeitar a isso, né? Não vai querer, gente. Não vai querer. E assim, às vezes quando a gente tem gente assim, tô bem profissionalmente e tal, e a pessoa quer ter essa experiência fora, ela normalmente é muito ocupada. Então, o problema dela acaba sendo, às vezes, essa total falta de tempo. Então, assim, todo mundo tem alguma coisinha. Uma coisinha sempre vai ter, e se você usar isso como a diretriz, né, da sua vida, do que você faz, você não sai do lugar. Então, é muito real isso que a Monique falou. Todo mundo que a gente entrevistou tem alguma coisa que era o calcanhar de Aquiles e que a pessoa usou aquilo ali como motivação, igual você falou. Bom, se o meu problema é condição financeira, que seja minha motivação para querer ir embora daqui, ter uma vida melhor. Lara, eu queria saber se você conseguir traduzir isso em palavras. Quando chegou o seu aceite, eu ainda vou dar um jeito, porque eu queria criar um quadro. Eu vou ter que ver como que eu e a Monique vamos viabilizar isso aqui, que eu queria que os nossos mentorados, durante a época que saísse os aceites... Nossa, vamos botar uma câmera na casa deles. O React, nossa, seria ótimo. Eu ia pegar ao vivaço, assim, né? Mas como não tem, por enquanto, né? Vamos como voltar que faz? Larissa, você quer da tecnologia? Larissa, tecnologia. Vamos pedir aqui Deu uma sugestão, gente. Mas eu vou pensar, eu já estou pensando nisso. Eu acho que a gente tem que contar com as nossas teorias conspiracionistas. Vamos lá, galera da conspiração, que o Google espiona a gente pela câmera o tempo inteiro. Fala assim, Google, te pago para espionar nossos mentorados pela câmera do celular. Porque assim, eu estava na casa da minha irmã. Nesse dia, eu tinha
Foi na mesma semana, mais ou menos naquela semana 20 de janeiro, 24, uma coisa assim. E aí, na terça-feira, eu tinha recebido um e-mail da Universidade da Geórgia, o professor falando que tinha interesse, que o departamento tinha ficado muito impressionado com a minha aplicação, mas havia ainda algumas questões, principalmente relacionadas à minha nota no speak do inglês, mas eu volto nesse ponto em outro momento, para a gente não perder a linha do raciocínio. E aí eu falei assim, nossa, que legal. Então, assim, na minha cabeça eu falei, poxa, Geórgia é a que tem mais chance de entrar no meu bolso. Foi o meu primeiro retorno. E eu já tava aquela preocupação, gente, não vai vir nada. Todo o tempo, todo o meu esforço, minha dedicação, enfim. E aí um dia, foi numa quinta-feira, eu tava na casa da minha irmã, e tava eu, minha irmã e minha sobrinha, aí a gente falou assim, não, vamos pra casa da minha tia. A minha tia tem uma chácara, né, uma casa de campo no Lago Corumbá, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros, ou um pouco menos de Brasília. Então, pegamos a estrada, passamos o dia por lá, e quando a gente voltou para tarde, eu fiquei sem sinal. Então, eu fiquei um período de mais ou menos uma hora e meia sem sinal no celular. E aí, quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu fui fazer minhas coisas, né, aquela coisa, aí eu peguei meu celular e fui ver a notificação. Tinha muita notificação, Instagram, que a gente fica sem sinal e aparece tudo de uma vez. Instagram, WhatsApp, e-mail. E assim, quando a gente tá esperando aceite, né, a gente fica, nossa, e-mail. Eu mudei até o toque do e-mail. Eu sou... Bom, a maioria não sabe, mas a Monique sabe, eu tenho um toque com o e-mail. Talvez tenha surgido daí, eu não sei. As pessoas me pegam, às vezes, em umas situações mais inusitadas. O que a Sara está fazendo no celular? Eu estou com o e-mail aberto, apagando spam, porque eu tenho uma agonia desses spam aberto e perder o e-mail importante. Nossa, a minha caixa de e-mail é uma caixa maravilhosa. Ela tem 2 e-mails, porque eu ainda não resolvi. A minha caixa de e-mail, assim, é limpíssima. Inclusive, a lixeira e o spam, nesse sentido, Sara, eu te entendo. Mas eu mudei o som da notificação para eu saber quando eu recebesse um e-mail. Aí toda vez que eu recebia aquelas promoções, eu ficava, ai, que saco. Que ódio. Eu odeio, que ódio, Shein. Nessa hora a gente tem ódio da Shein, né? Mandando e-mail de promoção. E aí eu falei assim, deve ser mais promoção. E fiquei naquilo, né? Aí eu fui sentar no sofá, sentei do lado da minha sobrinha, galinha pintadinha fritando no meu ouvido, aquela barulheira, aquela loucura, e eu sentei com o celular, assim, tá. Aí eu olhei, Cecília, a titia foi aceita no PhD nos Estados Unidos. A primeira a saber foi Cecília. Aí eu, gente, eu fui aceita, minha irmã. Sério? Eu fui aceita. Eu não acredito. Olha aqui, vê se tá certo. Aí ela, aí o que eu respondo? Aí ela, sim. Só escreve assim meio, sim. Aí, nossa, foi assim, a minha cara, eu não acreditei. Eu falei, não, eu tô sonhando, porque eu já tinha sonhado que eu recebia aceite. Mas foi assim, a primeira pessoa a saber realmente foi a minha sobrinha, e tava a minha sobrinha e o cachorro no sofá, mas eu chamei a minha sobrinha tem 5 anos, na galinha pintadinha, e ela, a gente vai pra Disney! Tipo, o Novo México fica 300 quilômetros da Disney, mas na cabeça dela, assim, Estados Unidos é aqui em Pindamonhangaba, e aí, à medida que eu for molhar o meu quintal, eu vou estar lá dando tchau pro Mickey, que tá passeando com o Pluto, que brinca com a Nora de vez em quando. Mas assim, você contou pra tua mãe? Aí eu não contei pra minha mãe não sabe disso, agora ela vai descobrir. A minha mãe não foi a segunda a saber, que a primeira foi a Cecília, né? A primeira pessoa consciente a saber, a primeira pessoa a saber foi o meu orientador. Eu mandei o e-mail para ele, eu falei assim, Tiago, a gente vai pro estado do Breaking Bad. Aí ele falou assim, gente, me deu parabéns e ficou super feliz. E aí depois eu liguei para minha mãe, e a minha mãe, de verdade? E eu, de verdade? Ela, de verdade? Onde é que fica? E perguntando, e aí ela desligou, e aí ela foi pesquisar, ela depois me mandou mensagem, nossa, lá tem deserto, né? Montanha, você vai pro deserto. Eu falei, não sei, mãe, é só o primeiro aceite. Mas assim, ela ficou super feliz, assim, ela já tinha passado a fase do banzo de, por exemplo, a filha mais nova dela ir embora, né? Porque eu acho que mães têm muito disso, de quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer um PhD nos Estados Unidos, ela nem tocava no assunto. Ela, tá.
e mudava de assunto. Você já viu esse pedaço de maçã? É muito bonito, e desviava o assunto. Então ela não queria. Agora ela super se empolga. Ela, ai, quer dizer que a gente vai fazer uma viagem internacional? Eu falei, quer dizer que a gente vai fazer uma viagem internacional. Esses pais empolgados são os melhores. A gente tem que fazer nossa camiseta, Sara. Minha filha está indo fazer PhD nos Estados Unidos. A gente tem que podia colocar na PhD Store, né? PhD no Store. Não, vai entrar no kit dos aprovados em breve, para ir para os pais, a camiseta dos pais. Essa ideia está desde o ano passado com o pai da Andressa. Dos nenéns também, os filhos, né? Minha mãe vai fazer PhD nos Estados Unidos, aqueles borezinhos. Olha aí, já fica a dica, Sara, faz o enxoval dos nenéns. Meu Deus, minha mãe faz PhD nos Estados Unidos, filha de um PhD candidate. Nossa, gente. Que chique, né? Vamos providenciar essa camiseta aí que vai ser sucesso. Larissa, falando em família aqui, né? Imagino que sua família tá super feliz, que, meu Deus, assim, cara, é uma mudança, assim, um pulo de sei lá quantos mil graus na família, né? Nós aqui somos as primeiras pessoas da família provavelmente ter um título de doutor, provavelmente, e nos Estados Unidos, né? Então, assim... Não é qualquer título, né? Não é qualquer título. Como é que... Eu quero saber se você vai só casada ou solteira. Eu acho que essa situação está bastante indefinida. A princípio, íamos fazer o upgrade do pacote e fazer a atualização para o status pro pacote de casado, né? Aí eu falei para ele, querido, o pacote, infelizmente, assim, ele entrou em contato com o SAC, né? E falou, olha, eu quero viajar com você para os Estados Unidos. Eu falei, infelizmente, no pacote namoro, essa opção não está disponível, mas se o senhor quiser fazer uma atualização do seu pacote, pela bagatela de um pedido de casamento, aí o senhor pode adicionar essa opção no catálogo, e aí se você quiser também, vem um cachorro de brinde. Aí ele falou, não, e tal, mas assim, eu entendo que é uma decisão muito complexa, eu não falo nem difícil, né? É uma decisão, é uma decisão de vida. Eu esqueci a palavra que poderia definir, né? Eu acho importante isso, porque assim, não é uma brincadeira. Tem gente que encara o casamento como uma brincadeira, o plano B, né? Se não der certo, vamos casar, qualquer coisa descasa. E isso é terrível. Então, assim, um pouco de susto, e acho que dessa hesitação no começo, isso aí faz parte. Porque isso quer dizer que a pessoa leva a sério o que realmente significa o matrimônio, né? Exatamente, né? E eu falo para ele, meu filho, uma vez que você faz o upgrade do pacote, você não tem como fazer a redução do plano. Aqui não adianta entrar no Código de Defesa do Consumidor, porque ele não tem redução do plano. Ou dá certo. Agora, a única forma de reduzir o plano é eu matando, escondendo seu corpo. E é isso, assim. Você quer essa opção? Porque, muito bom. Mas eu penso também... Para mim é na hora. Mas eu penso também, assim, a gente fala brincando, mas eu penso também que não é uma decisão que ele possa tomar só, tipo, Disney todo dia. Claro. Eu entendo que, por exemplo, o padrão de vida que a gente tem hoje, indo casados, o padrão de vida que a gente tem hoje, por exemplo, ele na casa dos pais, hoje eu moro sozinha, ou se eu morasse com a minha mãe, com o meu salário, já que eu não tenho filho, né? Aí o salário serve para a gente poder gastar e fazer comprinhas. Mas o padrão de vida que a gente tem hoje, a gente provavelmente não vai ter lá. A gente vai ter um estilo de vida mais... modesto, com certeza. Mais modesto, bem mais controlado. E hoje ele está num momento da carreira dele que é um momento, assim, é um divisor de águas, em que, por exemplo, o chefe dele coloca muitas expectativas em cima dele. E eu falei assim, e se você falar assim para mim, olha, esse ano talvez não seja o ideal a gente ir juntos. A gente vai ter que pensar em formas de levar esse relacionamento, caso a gente entenda que não, queremos continuar juntos, mas você vai e depois eu vou. E eu penso assim, uma coisa que a gente sempre conversou e que eu sempre falei para ele, eu tô indo para fazer o PhD. No momento, ele não estaria indo para fazer um PhD, porque a gente não aplicou juntos. Depois ele pode aplicar para um PhD, que eu acho que
que é mais ou menos esse é o nosso plano, fazer um summer job, aplicar para um PhD, mas eu penso assim, seria muito pesado eu pedir para ele, falar assim, larga tudo e vamos juntos, e em algum momento ele descobrir que, poxa, não era isso que eu queria. Na verdade, eu tenho outros planos e que talvez um casamento e Estados Unidos não estejam nele. E a gente tem que pensar nisso. Né? A gente precisa levar isso em consideração. Ou então, e como eu lembro que tem um vídeo que a Sarah fala muito sobre isso de quando vão dois casados, como para a mulher, na nossa sociedade, ainda muito marcada pelo patriarcado, como quando uma mulher vai acompanhando um marido que foi aceito para um PhD e vai com a família, ela cuida dos filhos, ela aprende inglês, as pressões sociais são ligeiramente menores, né? Vamos dizer assim. Total. Mas quando um homem vai, né, as pessoas acham esquisito falar assim, uai, mas você, por exemplo, o homem que vai assumir mais tarefas domésticas, já que tem mais tempo livre nesse momento, você está indo para acompanhar a sua esposa e não ao contrário? No sonho dela, né? Mas, na verdade, é um sonho conjunto, é um sonho familiar, em que você sabe que em determinadas etapas da vida, alguém precisa ceder para que o outro consiga ali conquistar o que ele precisa, né? Exatamente. É verdade, é muito isso. Eu entendo você, também acho que eu iria por esse caminho, é muito uma decisão da pessoa, né? Você ir lá e falar assim, faça isso, faça aquilo, por mim, é algo muito complicado. A pessoa ela tem que ter ciência que faz parte da vida. Muitas vezes a gente tem que abrir mão em determinados momentos para que no futuro a gente colha junto. Eu tenho vídeos polêmicos, porque eu falo que quem não vai casado, volta casado. Então, fica a dica aí para os enrolados de plantão, que né, nem sempre vai ter uma segunda oportunidade. Então, pense bem aí, pretendente da Larissa, não conheço, não sei quem é você, mas depois é nunca. Então, se esperta aí na fita, faça os seus planos. Exatamente, olha só, faça os seus planos. E assim, e é isso que você falou assim, os seus planos, né? Que se alinhem com os Estados Unidos. Pode ser que não se alinhe. E um dia a gente fale, na verdade, precisamos seguir caminhos separados. Como vocês costumam dizer, namoro foi feito para acabar. E eu falo isso para ele, meu bem, namoro foi feito para acabar. Acaba outro namoro, acaba um casamento. E aí, se a gente decidir que o nosso namoro foi feito para acabar e não em um casamento, eu estou em paz com isso. Assim, é o curso da vida. É o curso. O curso da vida, faz parte, né? Apesar de que eu gostaria muito, já fica a dica, que a gente fizesse o upgrade do pacote, não de forma obrigada, claro. Sempre, né? Não é um fator motivador. Você sabe que para mim foi, porque eu acho que tanto eu quanto meu marido, naquela época, a gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje. Então, meio que a gente precisava disso. A gente precisava de alguma coisa que fizesse a gente casar. Eu lembro que casar pra gente foi meio bizarro, porque eu casei no cartório só naquela época. Mas a gente não sabia nem o que estava fazendo direito. A gente foi lá no cartório casado, aí o moço falou, qual que é o negócio de bens, né? Separado, em comunhão, parcial. Eu e ele, a gente se olhou, a gente falou, cara, a gente nem conversou disso, sei lá. Aí a gente olhou para ele, podemos falar depois? Podemos falar depois? Aí ele falou, não. Aí eu e meu marido, né, meu namorado na época, falou, tá, então a gente volta outro dia. Aí a gente anotou tudo que tinha que responder para o cara do cartório, voltou para casa, a gente teve essa conversa, e daí a gente voltou outro dia no cartório aí com as respostas, né? Tipo, põe sobrenome, não põe, separação total, parcial, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Que bom que eu não... Não, isso a gente já conversou, assim, a gente já está mais acertado. Mas o meu ponto, assim, é que podemos ter planos individuais, desde que em algum momento uma pessoa, independente se for ele ou outra pessoa, e eu acho que isso é uma coisa boa que a gente tem que pensar. Um dia a pessoa tá lá com você nos Estados Unidos, olha para sua cara e fala assim, nossa, eu nunca quis isso, eu só larguei a minha vida por você. Que peso você tem que carregar, né? Exato. E aí tem que ser uma decisão muito bem orientada. Assim, a única pessoa que eu tenho certeza que vai é a Amora Francisca. A ida dela tá mais garantida que a minha.
Eu lembro, você estava muito preocupada com a Amora na época da entrevista. Ainda tô, Cadê já a Amora? tem mudança na regra. Pra gente ver. A Amora, ela tá dormindo. Peraí, Amora, vem cá. Vem cá. A Amora vai para os Peraí que ela Estados tá Unidos. levantando. Ela tá levantando. A Amora vai para os Estados Unidos, queremos ver a cara da Amora. Dica, a Amora, assim, a viagem dela tá mais garantida do que a minha. Tá confirmada, a Amora tá confirmadíssima. Assim, em termos de, fala assim, vamos agilizar, deixa eu pegar a Amora, vem Amora. Em termos de documentação agilizada, olha aí, Amora. Em termos de documentação agilizada, a cara de... Me acordou dela é tipo, você me acordou, cara? O que tá acontecendo? Assim, vamos lá. Em termos de documentação agilizada, a Amora Francisca tá mais adiantada do que eu. A gente já começou a dar andamento no processo. Agora, por exemplo, vamos falar assim, e você? E eu não sei. Eu tô decidindo ainda. Eu tô decidindo. Se eu tenho 1,20, não tenho. Passaporte, eu tenho. Mordido pela Amora? Mordido pela Amora. Ela já fez assim. Já fez isso? Você quer voltar? Quer, né? Ela Boa, Amora. Desculpa, porque você vai ser famosa, vai para os Estados Unidos em breve. Em breve vamos te entrevistar também. Minha irmã fala cachorra feia. Eu falei, gente, essa cachorra feia vai cagar em solo americano. E você, minha filha? Vou pegar o aqui no Brasil. Vai estar respirando oxigênio americano. Tá oxigênio americano. Ela não vai latir mais. Ela vai fazer bark. Bark, bark, bark. Já tá treinando. Ela vai fazer woof. Acho que woof é inglês de treino, mas tem bark. Ela vai fazer, não vai fazer uau, ela vai fazer bark. Meu Deus. Eu gosto que a gente é muito focado no assunto acadêmico. Eu queria saber quantos anos que a Larissa tem e de onde que ela é. Larissa, assim, normalmente, essa pergunta eu respondo assim, eu sou que nem a Glória Maria, exceto pela parte do encontrar o Pai Celestial. Eu não tenho idade. Os meus alunos fazem bolão na escola para descobrir minha idade. Eu falo, gente, foi ano passado que eu terminei meu ensino. Tá, então não conta. Deixa o mistério no ar. Mas eu posso contar, gente, não, olha. Eu quero saber. Você quer saber? Eu continuo offline, a gente deixa todo mundo curioso aqui. Desliga, né? A gente deixa offline, vamos lá. Eu tenho... Calma, é porque eu levo um tempo para descobrir. Eu sou 95, vou fazer 28 anos. Isso. Nossa, é muito nova. É porque eu sou pequena, e aí as pessoas acham que eu sou muito mais nova. Aí eu falo na escola... não, menos 15, é porque eu tenho 1,5 m, gente. Nossa, 28 anos, formada em? Sociologia, mestre em Sociologia e 1,5 m. De onde é? Brasil. Eu sou de Brasília. Aí eu falo na direção da escola, gente, eu vou pegar um uniforme, vou passar uma semana circulando aqui no meio dos alunos e vou pegar todas as informações, eles não vão nem saber. Eu passo por essas situações. A professora já chegou, eu sou a professora. E me diga uma coisa, antes de cogitar fazer PhD nos Estados Unidos, comprar essa ideia maluca dessas duas aqui, vou viver de pesquisa nos Estados Unidos e tal, como que estava a tua vida, tuas perspectivas em termos profissionais mesmo, assim, quando você, não precisa falar exatamente quanto você ganhava, mas assim, qual eram as suas perspectivas profissionais? Ai, gente, já peguem os lencinhos, porque assim como várias pessoas aqui no Brasil... quando eu comecei a ventilar essa possibilidade a primeira vez, foi no auge da pandemia, fazia uma semana que eu tinha qualificado e 2 semanas que eu tinha arrumado um cachorro, que eu tinha, vulgo Amora Francisca, e eu falei, como é que eu vou alimentar esse cachorro? Porque minha bolsa não ia durar para sempre. E aí, o que eu vou fazer depois que terminar o mestrado? A minha melhor opção, e eu também estava contando com se saísse, né? Se essa opção estivesse disponível na época que eu terminasse o mestrado, era o concurso na Secretaria de Educação, que a gente fala na Secretaria de Estado de Educação. Essa era a minha melhor opção. Se saísse concurso, se eu passasse, tanto para temporário como para efetivo, essa era a minha melhor opção. Do contrário, eu passaria mais um período, assim, sem desempregado, vamos dizer assim. Quanto era o salário de concurso desse concurso? Nossa, o inicial é mais ou menos uns R$4.000, uma coisa assim, 40 horas. Mas se você, por exemplo, pega 20 horas, o salário é muito mais baixo. Eu não vou saber te dizer com certeza o salário de 20 horas, mas é isso aqui. Isso porque o Distrito Federal
tem um dos maiores pisos salariais do país. Acho que ele só fica atrás do Maranhão e tem um outro estado. Uma coisa assim, o salário aqui, realmente, a gente fala assim, vale mais a pena trabalhar na rede pública do que em algumas outras escolas da rede privada. Óbvio que você vai encontrar na rede privada salários melhores. Iniciativa privada, assim, as oportunidades que eu encontrei era sempre na pessoa jurídica. Eu, basicamente, não teria muita segurança para poder falar assim, nossa, vale a pena, realmente. Eu falo assim, eu vou ter 13º, tudo direitinho, tudo isso que brasileiro, essas jabuticabas brasileiras, vamos dizer assim, né, 13º, férias, licença e várias coisas legais, que me permitiria falar assim, poxa, e um salário fala assim, poxa vida, dá para eu adiar o sonho de um PhD, por exemplo, fala assim, eu não estou precisando dessa oportunidade. E, como eu disse, assim, a minha dificuldade era a minha salvação. E assim, um pouco a ver com o assunto e um pouco abrindo um outro parênteses, um outro braço para essa conversa, quando eu tomei essa decisão, eu falei, vou fazer um PhD nos Estados Unidos. Comprei a ideia da Sara e da Monique. A primeira pessoa com quem eu conversei não foi a minha mãe, foi o meu orientador, porque ele também fez um PhD dele no exterior, só que ele fez no Reino Unido. E eu falei, vamos lá, vamos ver quem estava lá, quem foi, quem viveu essa experiência. E a primeira coisa que ele me falou assim, olha, a questão do recurso financeiro é importante. Você indo para os Estados Unidos, você resolve isso. Você resolve uns problemas, mas você vai criar outros. Não vai ser mar de rosas, não vai ser Disney todo dia, não vai ser... e aqui andei na árvore, tropecei, estava passeando com o cachorro, tropecei numa caixa de iPhone, tropecei num bolo de dólares, tropecei num vizinho maravilhoso, aqui a água é boa, o oxigênio é mais fresco. Não, você vai criar outros problemas em relação à adaptação. E era uma coisa que a gente brincava, né, com as minhas amigas no mestrado, que eu falava assim, gente, uma coisa é você fazer um doutorado aqui no Brasil, onde você fala a língua e tem sua mãe, principalmente no meu caso, né, que toda a minha família mora no Distrito Federal. A gente tem o quê? 13, 14 quilômetros de distância um do outro, são os mais distantes. 13 quilômetros. E dos meus tios, agora da minha irmã, 20 quilômetros. É uma coisa você fazer um doutorado aqui no Brasil, em que quando o seu orientador te dá uma atravessada, você pode tirar suas pitangas no colo da sua mãe. Outra coisa é ir para os Estados Unidos, e foi a mesma coisa que o meu orientador falou, ir para os Estados Unidos, em que a competitividade é uma outra é um outro ritmo, a intensidade, você não fala a língua, você não faz parte daquela cultura. E aí você tem que tomar essa decisão muito orientada. E quando eu falei assim, não, vou fazer, foi uma decisão muito bem orientada. Eu sabia que, ótimo, legal, vai ter bolsa, vou fazer o meu dever de casa para conseguir garantir minha bolsa, uma oportunidade financiada, vamos dizer assim. Mas também eu sei que eu vou levar o tempo para me adaptar até mesmo ao clima, à cultura e... há vários fatores que estão envolvidos nessa decisão de fazer um PhD. Agora, se eu estou fazendo isso porque a minha vida estava fácil aqui no Brasil, não foi não. Não foi não. Como claro. eu disse, não. Você sabe quanto seria a bolsa mensal do New México, que é a que você já está garantida aí? Sim, eu posso falar assim, que a bolsa, eu estou com um pacote total de $42 mil, com um estipêndio que foi uma coisa que a graduate student com quem eu conversei me falou assim, no Novo México é o estipêndio mais baixo que você vai encontrar, de $16 mil pelo ano acadêmico, 16 mil e uns quebrados, quase $17 mil. Por 9 meses. Por 9 meses, com o seguro-saúde. E hoje eu descobri que a minha tuition engloba também as taxas. Todas as FIIs. Legal. Isso, todas as FIIs. Eu acho que eu só teria que pagar o imposto. O imposto eu ainda não recebi o e-mail para saber se o imposto de quantos por cento seria o imposto. Mas eu já descobri que o Novo México é um dos estados com a menor taxa de imposto nos Estados Unidos. Olha quanto que dá aqui a tua bolsa.
Claro, sem dedução do imposto, né? Isso. Quase $1.900 por mês. Você tem o seguro-saúde à parte, não paga mensalidade, não paga a taxa, vai só descontar o imposto. E, claro, para quem não sabe, os 3 meses restantes do ano, ela pode angariar outra bolsa ou ir fazer um estágio fora e tal. Muito bom, Lari. Você tinha perspectiva, se quisesse continuar no doutorado no Brasil? Tinha essa possibilidade de bolsa, de doutorado? Tinha. Inclusive, antes de eu saber que eu teria passei no concurso, né, para poder, como eu disse, eu tinha que resolver aquela situação para poder falar assim, não, vou ter de onde tirar o recurso para aplicar. Eu estava já estudando para o processo seletivo do meu departamento aqui na Universidade de Brasília. Eu não sei se eu falei, eu sou formada na Universidade de Brasília. Meu bacharel e meu mestrado, minha licenciatura e meu mestrado é daqui da Universidade de Brasília, da UNB. E, assim, bem ou mal, o programa de pós-graduação em Sociologia da UNB é um dos melhores do país, ele é conceito CAP7. O que dá um ligeiro conforto em termos de oferta de bolsa, de disponibilidade de bolsas, que ainda não é ideal. Mas no decorrer, assim, no mestrado, por exemplo, todos os alunos, pelo menos, não no primeiro ano, mas assim, até o início do segundo ano do mestrado, receberam bolsa. No doutorado, acho que 4 ou 5 alunos não recebem bolsa logo no primeiro ano, mas aí no segundo ano eles já são prioridade. E eu estava estudando já, e eu falei assim, poxa, é um dos melhores programas na minha área aqui no país, então, se não rolar Estados Unidos, pode rolar pelo menos um sanduíche. Eu estava disposta a tentar pelo menos uma oportunidade fora, mesmo que seja do sanduíche. Mas a gente conhece muito bem como é que é a situação da pesquisa aqui no Brasil. Não é o cenário ideal, teve um aumento anunciado, que bom que teve o aumento, mas eu pensei assim, eu não vou ficar contando com a boa vontade de um governo, de outro governo, ou a má vontade de um governo, outro governo. E bem naquela época dos cortes de bolsa, foi bem no meu primeiro ano do mestrado. Então a sensação que eu tinha era que eu estava realizando um sonho de entrar no mestrado, mas eu estava o tempo todo com um machado balançando na minha cabeça, a qualquer hora podendo despencar. E isso é muito estressante para a gente. Então eu falei assim, decidi que eu não ia contar mais com a sorte ou com a boa vontade de um ou outro governo. Muito bom, Larissa. Foi excelente falar aqui com você. Nossa, meu Deus, é tão bom falar com cada um de vocês aqui, saber que você está indo para os Estados Unidos agora. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem ainda está nessa caminhada. Pensa na Larissa lá de quando conheceu a gente e deixa uma mensagem para quem vai começar esse caminho rumo ao PhD nos Estados Unidos. Nossa, gente, que responsabilidade, né? Eu acho que, assim, como vocês comentaram que é uma constante entre os mentorados, a vida de ninguém é fácil. Mas eu tomando como a minha própria experiência, óbvio que eu não vou falar por ninguém aqui, mas a gente que é aceito e que tem uma constante de que, cara, a gente tinha dificuldades, desafios, problemas para enfrentar antes mesmo de começar a sonhar, principalmente no meu caso, eu penso assim, que, falando honestamente, nada na minha vida veio fácil. Tipo, caiu na minha mão, caiu uma oportunidade bem no meu colo e eu não fiz nada por isso, gente. Entrei numa das melhores universidades do país e não fiz nada por isso. Não, meu ponto é que qualquer coisa que eu consegui nessa vida, por menor que fosse, eu tive que dar muito duro mesmo. Eu tive que lutar com unhas e dentes e lutar mais ainda para manter isso. Então, pra gente, que nem eu, que nem outros mentorados, a gente não desiste de qualquer coisa. Não é qualquer coisa que vai fazer a gente paralisar. E eu falo no meu caso em específico que eu sempre sonhei, é o meu objetivo de vida, um dia poder ser uma pesquisadora e viver de pesquisa científica, e um dia ser professora em uma universidade. Então, assim, de um sonho desses a gente não desiste com facilidade, a gente não vai abrir mão com facilidade. Confia. Eu sei que muitas pessoas podem ter dito isso. Confia. Você tem a melhor rede, você que está entrando agora, você que está começando agora, você que quer começar,
confia, porque você vai estar entrando na maior rede de suporte que você vai poder encontrar. Acho que curso na internet um monte de gente está vendendo, mas isso que vocês oferecem não tá. E lá na frente, a recompensa vem. É só assim, faz o seu dever de casa, faz a sua parte, confia que vai dar certo. É um pouco disso e não desiste, cara, não desiste. Você está pensando, falando, não, vou desistir, não desiste. Você já chegou muito longe para desistir, acho que é isso. Ai, foi ótimo, Larissa, foi excelente falar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar a sua história aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, todo o suporte, tudo que vocês fizeram, e sempre, assim, tudo. Eu falo assim, eu não estaria aqui, eu falo assim, aqui com um aceite na minha mão, falando assim, é real, eu tenho um sonho, se não fosse vocês. Eu posso dizer com certeza. E, gente, eu não estou recebendo nada por isso. O trabalho duro, né? Todas as suas horas de bunda na cadeira. Todas essas horas de bunda na cadeira, que não foram poucas. Nunca fui gênio, foi hora bunda de estudo. E é isso. Muito obrigada, Larissa. A gente se vê em breve quando chegar mais aceite aí. Você conta pra gente. Claro, com certeza. É isso, gente.